E aí, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Plantão 360. Meu nome é Lucas Rocha, sou especialista em clínica médica e hoje vou conversar com você sobre mais um tema aqui, dessa vez um tema bem desafiador que vocês com certeza vão encontrar com muita frequência no plantão de pronto-socorro de vocês. Um tema tema difícil, mas que ao mesmo tempo muito prevalente. Hoje a gente vai conversar sobre a dor torácica não relacionada às nossas síndromes coronarianas agudas. Um diagnóstico que eu quero primeiro que você entenda o tamanho que é essa síndrome. É um dos principais motivos de visita ao pronto-socorro e ao mesmo tempo um dos que a gente menos resolve. Primeiro eu quero que você entenda o tamanho desse problema, quero que você entenda o que é esse paciente, entenda o que é essa dor que esse paciente está sentindo, para a gente ter uma dimensão do que a gente está lidando aqui. E depois a gente vai tentar organizar o nosso raciocínio de como lidar com isso, lembrando tudo que a gente já conversou sobre o plantonista do pronto-socorro. Para começar a falar então, primeiro eu quero que vocês entendam a dimensão desse problema. Segundo alguns dados americanos, principalmente, a gente sabe que a dor torácica de origem não cardíaca, não relacionada à síndrome coronariana, ela é, depois de lesões traumáticas, a principal causa de procura ao pronto-socorro nos Estados Unidos, sendo que até 25% desses pacientes que procuram pronto-socorro, ou seja, é uma síndrome que vai muito além do que a gente está vendo. A gente vê um percentual pequeno de pacientes que estão lidando com isso. E a gente sabe que das dores torácicas que chegam no pronto-socorro, até 40% delas podem ser não relacionadas às síndromes coronarianas. E a gente sabe que esse paciente é um paciente que é reincidente. Tem um estudo alemão muito interessante que viu que até 80% desses pacientes costumavam ir no pronto-socorro 2 vezes por ano. Então a gente tem aqui uma síndrome que abrange boa parte da população, que vai contabilizar por boa parte dos seus atendimentos no pronto-socorro. É um paciente que vai reincidir. Falando mais um pouquinho da dimensão desse problema, a gente também sabe que os pacientes que vão com essa queixa, boa parte deles mantém essa queixa cronicamente, sem ser resolvido. E até mesmo os pacientes que recebem um diagnóstico específico para o que está causando essa dor deles, muitas vezes não tem resolução. A gente vê um impacto principalmente laboral grande. A gente tem dados que falam que de 30% até 60% desses pacientes às vezes precisam se retirar do ambiente do trabalho para lidar com essa dor, com essa afecção. Então a gente tem um problema com uma dimensão muito grande e, ao mesmo tempo, agora a gente vai falar sobre o paciente, um paciente que é difícil da gente dar o diagnóstico correto, da gente abordar e da gente tratar. Por quê? Os fatores de risco para esse paciente ter essa dor são muito similares aos fatores de risco do paciente ter uma dor de origem cardíaca relacionada com síndrome coronariana. A gente vai ter aqui como fator de risco sobrepeso, tabagismo, a gente vai ter o uso de AINES e de AS, ansiedade, esse neuroticismo, que é essa preocupação excessiva com a dor. E a gente tem característica desses pacientes serem geralmente homens mais jovens, com uso excessivo de cigarro, E além disso, o que chama atenção é que são pacientes que, apesar de serem reincidentes no pronto-socorro, são pacientes que muitas vezes, em relação aos pacientes coronariopatas, não seguem ambulatorialmente o tratamento. Então são pacientes que vão vir várias vezes no pronto-socorro e dificilmente vão ter um diagnóstico resolutivo da causa deles. A gente tem alguns dados da era pré-surgimento dos inibidores de bomba de prótons, de que muitas vezes, mesmo com diagnóstico, não se resolvia o sintoma desses pacientes e acabam se tornando pacientes difíceis, E quando a gente vai estudar sobre as causas da dor torácica não cardíaca, a gente vai ter alguns quadros como esses aqui, que a gente vai dividir elas em várias categorias, só que você já bate o olho, já vê que é uma imensidão de possibilidades aqui para esse tipo de dor. A gente tem esse quadro muito interessante aqui da USP, que vai dividir em dores musculoesqueléticas, cardíacas, gástricas, pulmonares, psiquiátricas, de abdômen, vasculares. Então a gente sabe que a gente está lidando aqui com um diagnóstico gigantesco. E mais um quadro aí, esse da diretriz da ARRA, para a gente mostrando as diferentes possibilidades de diagnóstico para esses pacientes. Eu acho muito interessante esse aqui também da ARRA, que vai mostrar para a gente
entre as parcelas da população que visitam o pronto-socorro com esse tipo de queixa, olha só, diferentemente, a partir dos 45, a gente começa a ter um aumento realmente da dor está sendo relacionada à questão de coronariopatia e antes disso, uma dor relacionada à respiração dolorosa, né? Uma dor ventilatório dependente. Mas mesmo assim, entre todos os grupos, a imensidão dos diagnósticos aqui é uma dor torácica não específica. O que a gente já consegue ver por que causa tanta angústia nesses pacientes que estão tendo sintoma, mas não tem um diagnóstico específico e muito menos resolve o problema deles. Então saiba que é com esse tipo de paciente que a gente vai estar lidando. E eu acrescentei aqui também para a gente entender com o que é essa dor que a gente está lidando. A gente conversou na aula de dor abdominal sobre os tipos de dor que a gente pode estar sentindo, que vão ser as dores das fibras viscerais e as dores somáticas. Na aula de dor abdominal, a gente falou que deve chamar mais atenção para a gente as dores de características somáticas. Aqui, eu já quero pontuar que o que vai chamar mais atenção, o que vai fazer a gente ficar um pouco mais ligado em questão de gravidade, vão ser as dores viscerais. Então, qual que é a diferença principal entre elas? As dores somáticas vão ser aquelas que a gente consegue dar uma descrição localizada, uma descrição direta, uma descrição bem específica de localização, de qualidade dessa dor. O paciente vai apontar exatamente onde essa dor. Ela está mais relacionada com a aferência de parede torácica ali do nosso paciente, aquela dor pleurítica e tudo. Agora, a dor visceral, que vai ser uma dor mais espalhada, uma dor mais difusa, um pouco menos específica, essa que vai chamar um pouco mais de atenção para a gente, porque as causas graves dessa dor são mais comuns. A dor somatosensorial, somática, ela geralmente está relacionada com afecções mais simples de tratar, com menos mortalidade associada. Então a gente entendeu mais ou menos como é que é esse problema, entendeu como é que é esse paciente, e agora a gente está falando dessa dor para a gente entender. E além dessas características que eu quero colocar para vocês, um pouquinho mais de dados aqui. Com grande frequência, e conforme a maioria dos estudos a respeito desse assunto, a gente não consegue associar a intensidade da dor que o paciente está sentindo com a gravidade da doença. E a gente tem muita semelhança de sintomatologia entre os casos não graves e os casos graves para essa doença. E mais um ponto que eu achei interessantíssimo que a AHA coloca para a gente, e a ESC também, a diretriz americana e europeia, respectivamente, sobre o assunto, eles vão colocar para a gente que a gente não conhece muito bem essa dor na paciente mulher, principalmente. A gente sabe que a mulher ela tem um fator de risco diferente do homem para o infarto, e é muito legal quando eles vão colocar a abordagem da dor torácica na mulher, que a apresentação da mulher vai ser muito diferente do homem. O homem, geralmente, quando vai descrever essa dor torácica, ele vai estar relacionado com características físicas e ele vai te dar um pouco menos de características para essa dor. Geralmente ele vai falar, doutor, parece que ou doutora, parece que alguma coisa está me apertando, me fincando, um soco no peito. Já a mulher ela vai te dar mais sintomas para essa dor. E muitas vezes a gente relaciona mais sintomas para essa dor com menos probabilidade de causa cardíaca. Isso não existe. A mulher geralmente ela vai caracterizar essa dor com mais sintomas associados, com uma característica psicológica importante associada. Doutora, uma angústia aqui no peito associada. E aí o que está motivando inclusive a Sociedade Brasileira, que divulgou no ano passado ou retrasado, se eu não me engano, uma diretriz da dor torácica própria para a mulher. Então, a gente tem aqui alguns estudos, o Ischemia, o Promise, Virgo e o Young MI, que mostra essa diferença de comportamento da dor na mulher. E, além disso, a gente tem que o paciente coronariopata geralmente vai ser um paciente de idade mais avançada. Só que o interessante é que o paciente de idade mais avançada também tem um risco maior da dor torácica não cardíaca, o que deixa a nossa situação um imbróglio muito chamativo. Aí, a gente tem pacientes muito similares entre os dois grupos, dores que podem ter intensidade muito similares entre os dois grupos, com uma incidência altíssima, sendo que uma pode causar a morte iminente do paciente e alguma pode cronificar e ter uma resolução espontânea sem você ter que intervir em nada. E aí, diante disso tudo, eu queria pontuar para vocês aqui, olha que legal esse gráfico. Aqui, no grupo A desse gráfico, a gente vai ter os pacientes que realmente infartaram. E olha as principais
queixas deles. Comparado ao grupo B, que são pacientes que chegaram com dor torácica, mas que não tinha infarto. A gente vê que, de cara, o formato dos dois gráficos já é muito semelhante, o que chama muita atenção da gente da dificuldade desse diagnóstico. Mas, queria chamar a atenção que para o grupo B, a gente tem um perfil aqui que aponta mais para uma certa característica da dor atípica, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que pode ser uma luz para a gente. Mas, no geral, tanto no homem quanto na mulher, que seria o azul e o vermelho respectivamente, a apresentação é muito parecida entre o paciente que está infartando e o paciente que não está infartando. Diante disso tudo, fica uma situação muito complicada. A gente tem um problema grande, um paciente que muitas vezes é um paciente reincidente no pronto-socorro, que está com aquela dor há muito tempo, provavelmente muitas vezes vai estar hostil com você, porque ele já ouviu vários médicos falarem: ah, não é nada, é coisa da sua cabeça e não sei o quê. E por fim, a gente tem uma dor de difícil caracterização que se confunde com as causas graves de dor torácica. E diante disso tudo, causa um certo desespero. Putz, vai chegar uma dor torácica no meu plantão, e aí, como é que eu faço? Essa dor eu tenho que internar, eu não interno, esse paciente é um paciente grave, como é que eu vou lidar com essa situação? E a gente conversou nas aulas anteriores, inclusive no podcast também, que o plantonista do pronto-socorro, muito mais do que alguém que vai dar diagnósticos, alguém que vai tratar doenças, que vai curar pacientes, que vai resolver a situação, ele vai ser um gestor que vai definir qual vai ser o segmento desse paciente. Esse paciente é um paciente muito grave, precisa ir para a UTI, esse paciente é um paciente que precisa ser internado em enfermaria, esse é um paciente que dá para eu tratar em casa ou só resolver o problema dele aqui no próprio pronto-socorro e liberar. Nessa aula eu quero muito que vocês foquem nesse raciocínio, de ser um gestor desse tipo de problema, tá? Então, como que a gente vai lidar com a dor torácica? O que a gente quer fazer no pronto-socorro? A gente vai identificar as causas que podem ser ameaçadoras à vida e, portanto, precisam de intervenção rápida, segura e eficiente. A gente vai garantir a estabilidade clínica desse paciente, para o segmento dele, ele ser um paciente que está bem direcionado e, ao mesmo tempo, não tem iminência de complicação diante da sua cara. E, por fim, a gente vai direcionar esse paciente. Se ele vai para internação, se ele vai para UTI, se vai para segmento ambulatorial, você vai ser resolvido a dor ali com você mesmo no pronto-socorro. Esse vai ser o nosso passo a passo na aula de hoje, tá? Chegou o paciente para você com a queixa de dor torácica. Muitas vezes esse paciente vai chegar gritando no pronto-socorro, muitas vezes esse paciente vai chegar só quietinho, mas a queixa de dor torácica você com certeza vai ter. O que é a primeira coisa que você tem que ter em mente para esse paciente? É um paciente que eu preciso resolver rápido, é um paciente que está numa situação ameaçadora à vida agora. Então vamos lá, quais são as causas de dor torácica que podem ser ameaçadoras à vida? A primeira delas, disparado, que é a maior causa de morte da população mundial, que é a coronariopatia, doença cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio. É o principal que você vai ter que estratificar e ou excluir ou incluir os pacientes nessa estratificação, tá? Depois disso, a gente vai falar sobre algumas outras que vêm como coadjuvantes aí, mas que também podem causar morte iminente desse paciente, caso não identificados. São elas as síndromes aórticas agudas, coloquei aqui principalmente a dissecção de aorta, as síndromes gastrointestinais, a que realmente pode causar mortalidade rápida desse paciente, é a ruptura de esôfago, destaco aí a síndrome de Boerhaave, a gente vai falar sobre ela também. O TEP, que em caso de instabilidade pode causar a morte rápida desse seu paciente. E por fim, o pneumotórax. São essas as causas principais que você tem que estar de olho. Então chegou o paciente com dor torácica, seu raciocínio já tem que estar o seguinte, esse paciente tem cara, tem cheiro de alguma dessas afecções aqui, devo me preocupar com alguma delas, posso excluir todas elas para seguir o meu fluxograma diagnóstico, não posso, é definitivamente alguma delas, preciso intervir rápido. Esse tem que ser seu primeiro raciocínio diante desse paciente, tá? E para a gente começar, vamos falar primeiro da mais importante delas, que é a dor cardiovascular. Nessa aula de hoje aqui, o nosso foco não é diagnosticar essa dor, não é tratar essa dor, isso aí vai ficar para a nossa aula de síndrome coronariana aguda daqui do curso. Hoje eu quero que você saiba identificar quando você está lidando com essa dor para direcionar para esse fluxograma de tratamento e quando você não está mesmo lidando com essa dor. Detalhe, quando a gente está começando em plantão de pronto-socorro, até mesmo quando a gente já tem bastante experiência,
a gente tem muita insegurança de cravar que não se trata dessa dor, de liberar um paciente por medo, né, desse paciente às vezes está infartando e a gente não viu. O que a gente quer fazer hoje é facilitar esse raciocínio para você. Então vamos lá, quando você estiver lidando com uma dor isquêmica, uma dor torácica isquêmica, o que você tem que fazer? Primeiro, estimar a probabilidade pré-teste desse paciente ter realmente essa dor. A gente vai juntar as características para ver se é realmente um potencial de alto risco de dor isquêmica. A gente tem que saber usar os exames complementares de forma correta e sabendo o que eles vão mostrar para a gente, não se ancorando nesses exames para diagnóstico, sendo que o seu paciente claramente não apresenta aquilo, a gente vai falar da importância disso. Saber usar os fluxogramas de decisão clínica, que são apoiados pelas principais diretrizes das principais sociedades. E, por fim, destinar de forma correta esse paciente para onde que ele tem que ir. Primeiro, para a gente estimar a probabilidade pré-teste desse paciente, eu preciso que você conheça algumas características das síndromes coronarianas agudas, né, das dores isquêmicas. O que é uma probabilidade pré-teste? Todo paciente, antes de você dar um diagnóstico para ele, você tem que saber que esse paciente tem ou não uma probabilidade alta desse diagnóstico. Ele já chega no pronto-socorro com uma probabilidade pré-teste X. O que você vai fazer como clínico ali nesse pronto-socorro é tentar multiplicar a probabilidade pré-teste desse paciente a fim de direcioná-lo para certo diagnóstico. Então, vamos primeiro falar da probabilidade pré-teste. Esse paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta vai ser o paciente que é um idoso, geralmente, paciente que já tem uma idade avançada com sinais prévios de que já tinha essa doença antes, alguma coisa que aumente o risco dele, e essas coisas vão ser, muitas vezes, o tabagismo, pacientes obesos, pacientes com dislipidemia prévia, mas chama atenção principalmente o tabagismo, que é o nosso maior causador de vasculopatia na nossa sociedade, junto com esses outros antecedentes, diabetes, doença prévia, insuficiência cardíaca e infarto prévio. Quero que vocês pensem o seguinte, na medicina, isso vale para qualquer coisa da medicina, o maior fator de risco para alguma coisa acontecer é ela já ter acontecido antes. Então, chega o paciente para você, um senhor idoso, tabagista ativo ou que fumou 60 anos da vida dele, 3 maços de cigarro por dia, diabético e que já infartou prévio, esse cara pode estar com a dor mais não específica que ele tiver torácica. Você tem que tomar mais cuidado com esse paciente. Não tem jeito. Esse paciente que tem a probabilidade pré-teste prévia alta, mesmo o eletro dele estando normal, a dor dele não sendo típica, é um paciente que você vai ter que tomar mais cuidado. Por isso a importância de você estimar a probabilidade pré-teste antes. E aí, da história do paciente, você já vai olhar fator desencadeante dessa dor, quando a dor está relacionada a exercício ou com alguma atividade, é um multiplicador muito grande de probabilidade diagnóstica. São pacientes que muitas vezes vão se apresentar com ansiedade, sudorese, desautonomias associadas também. E muito cuidado com os pacientes diabéticos, idosos e mulheres com os equivalentes anginosos. Equivalentes anginosos que vão ser dispneia, que vão ser muitas vezes uma dor torácica ventilatório dependente, paciente que vai ter uma lipotímia, uma tonteira. Nesses grupos específicos de paciente, você tem que tomar cuidado com a probabilidade de um equivalente anginoso. E por fim, de história prévia também, os usos de medicações, essas coisas, você vai vigiar também se esse paciente não tem algum indicador aí. Beleza? Falamos da nossa probabilidade pré-teste, então, e agora vamos falar das características da dor em si para a gente pensar nesse diagnóstico. A gente tem aquela classificação clássica, né, da dor em dor tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. As diretrizes mais novas já estão falando para a gente da dor torácica cardíaca e não cardíaca, perdendo cada vez mais essa classificação. Mas para fins didáticos eu acho essa classificação muito interessante, que a gente vai ter no tipo A dor definitivamente anginosa. Por que ela é tão interessante? Quando o paciente chega cumprindo todos esses requisitos para ele ser classificado como uma dor tipo A, vai facilitar muito o seu diagnóstico. Então, quais vão ser essa dor? Vai ser um desconforto, tá bom? Uma dor difusa, de característica visceral, retroesternal, em que você vai avaliar as irradiações dela, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas irradiações principalmente para membros superiores e mandíbulas é o que vai te chamar mais atenção, tá bom? A associação dessa dor com esforço, com atividade física, com emoções fortes, tá?
e alívio com repouso, então uma dor que piora conforme se aumenta a demanda cardíaca e melhora conforme você diminui, e desautonomias associadas. O paciente infartando, muitas vezes ele vai chegar com uma certa náusea associada, uma tonteira, uma dispneia, então sintomas autonômicos associados também vão falar muito a favor dessa dor. E aí a gente vai ter a provavelmente anginosa, possivelmente anginosa, definitivamente não anginosa, quando a gente vai perdendo algumas dessas características. Então, uma dor que é uma dor retroesternal, mas ela não irradia para os focos de radiação mais comum, ela não está tão relacionada com esforço, mas melhora com repouso e ela tem algum sintoma autonômico associado. Essa dor é uma dor tipo B, que pode ser e provavelmente é anginosa, e depois você vai ter a tipo C e a tipo D que perdem mais características ainda. Cuidado! Como eu falei, um paciente com probabilidade pré-teste alta que começa a apresentar algumas características dessa dor, você já tem que jogar essa dor como provavelmente ou definitivamente anginosa. Saiba o seu paciente muito mais do que o fluxograma diagnóstico. E aí, falando sobre os sintomas associados, eu quis colocar aqui para vocês, como eu falei, a gente pega a probabilidade pré-teste, usa o multiplicador diagnóstico para chegar no diagnóstico. O que é esse multiplicador diagnóstico? Vai ser o likelihood ratio desse paciente de ter tal diagnóstico. Então, a gente tem aí a dor no peito ou no braço esquerdo, tem um likelihood de 2,7 e as irradiações. Classicamente, a gente aprende que a dor no peito isquêmica, ela vai irradiar para o braço esquerdo. Mas o que a evidência mostra para a gente? A gente tem um likelihood muito maior de essa dor ser isquêmica quando ela irradia para o ombro direito e maior ainda, que é o maior de todos, quando essa dor irradia para o braço tanto esquerdo quanto para o direito. Então, quando você tem um paciente com dor torácica que irradia para os dois lados, tem que te chamar mais atenção. E além disso, a gente vai ter aí associado o paciente com náusea e vômito, a diaforese, alteração de ausculto é algo que deve chamar muita atenção, e alteração de dados vitais. Qualquer paciente que chega no seu pronto-socorro com alteração de dado vital, você tem que abrir o olho para esse paciente. Não importa se a queixa dele é dor no pé, esse paciente está com dor no pé e de repente está ficando hipotenso, está ficando taquicárdico, você tem que chamar atenção para o que está acontecendo para esse paciente. Se é só dor e você controlando a dor melhora esses dados vitais, ok, mas o paciente que se mantém, muito cuidado para não deixar passar um paciente grave. E aí eu coloquei também o que mais diminui a probabilidade dessa dor torácica ser isquêmica. Isso é algo que a gente tem que chamar muita atenção, porque a gente esquece. Quando a gente vai avaliar esse paciente, você está buscando coisas que aumentam a probabilidade diagnóstica, mas você tem que buscar também o que diminui. Eu tive um preceptor muito legal na minha residência, que o paciente que chegava com dor torácica, uma das primeiras coisas que ele fazia era tentar reproduzir essa dor palpando o paciente, porque é uma das características que mais diminui a probabilidade dessa dor. E foi algo que eu aprendi muito com ele. Hoje, todo paciente com dor torácica eu tento reproduzir, porque quando reproduz já te dá um alívio na hora de que possivelmente esse camarada ou essa camarada não está infartando. Então, coloquei para vocês aí a dor de característica pleurítica, a dor, a gente viu lá naquele gráfico, né? A dor enfincada, a dor que tem alteração com posição, e, por fim, a dor que é reprodutível com palpação. São coisas que, caso o paciente apresente alguma delas aí, tem que diminuir um pouquinho para você a probabilidade desse paciente estar tendo uma síndrome coronariana aguda. E, por fim, a gente tem essa tabelinha da USP aí, que é muito interessante, em que a gente junta, quando a gente vai somando as características que esse paciente apresenta para a gente, o paciente com alta probabilidade de isquemia, o paciente com probabilidade intermediária e com baixíssima probabilidade. Então é sempre interessante você juntar todas essas informações para você estratificar seu paciente no grupo certo que você quer. E por fim, uma pincelada sobre eletro aí. Na aula de síndrome coronariana aguda, vocês vão ver muito mais sobre as características do eletro, a evolução de um infarto ao longo do eletro do paciente. E para essa aula aqui, o que eu quero que você grave como raciocínio é o seguinte: paciente com dor torácica. Eu estou achando que ela é cardiogênica, tem alguma coisa que faz pensar que ela é cardiogênica? Se tiver qualquer alteração no eletro, você vai ter que ficar mais ligado. O que vai te tranquilizar aqui é um eletro sem nenhuma dessas alterações, tá? A gente tem as principais que tem o maior likelihood para o diagnóstico, entre elas aqui a alteração de segmento
ST, defeito de condução, que a gente vai colocar o nosso supra de ST, o nosso BRE, muitas vezes o BRD também, a depressão, mas como falei, isso vai ser melhor alinhado com vocês aí na aula de dor torácica com síndrome coronariana aguda. O que eu quero que vocês saibam aqui fez alteração no eletro, volta um pouquinho e pensa de novo se esse camarada não pode estar infartando. Eu só quero que vocês gravem isso, mas dá um print nesse gráfico aí para vocês terem uma ideia do que pode estar aumentando mais a sua probabilidade diagnóstica. E por fim, a gente chega agora numa parte que eu acho muito interessante, que são os scores diagnósticos para ajudar a gente no pronto-socorro. Quando a gente está começando a nossa carreira, como eu falei, ou então quando a gente bate alguma insegurança ali no pronto-socorro, a gente tem que se apoiar na evidência. A evidência está aí para ajudar a gente. E na diretriz da ARRA, a gente tem aí alguns scores que foram validados por estudos que podem ajudar a gente nesse diagnóstico. Eu comentei isso no podcast, vou comentar aqui de novo. Os scores de pronto-socorro, eles são para te direcionar qual paciente você pode liberar para casa e não para te direcionar qual paciente que você vai manter internado. Pense sempre nisso, tá? Os scores são para te ajudar a liberar paciente. No pronto-socorro você é um gestor. Entre eles, os que mais se destacam aí vão ser o HART, o EDAX e o ADEPT. Que são mencionados em diretriz, mas hoje eu quero falar principalmente com vocês desse estudo aqui que criou o Heart Pathway, né, o fluxograma diagnóstico do score Heart. Isso aqui vai te ajudar muito. Olha só que legal o que eles encontraram. No grupo A, aí a gente tem a proporção de pacientes no hospital pela duração de tempo. Com o uso do score Heart, a gente tem essa diminuição, só que não ficou claro em qual perfil de paciente. Então, na análise de subgrupo, que seria esse grupo B aí, a gente divide os pacientes de alto risco para dor isquêmica e os pacientes de baixo risco que usaram o score Heart. A gente vê nos pacientes de baixo risco, a gente tem uma queda abrupta da permanência deles no hospital em horas aí, para liberação rápida desse paciente. Então a gente identifica com muita clareza, quando a gente aplica esse score, qual paciente você vai conseguir liberar. E isso na gestão do seu plantão de pronto-socorro é essencial para você não criar o caos para si mesmo ali. Então, como que a gente aplica esse score? A gente vai juntar as características que eles pedem lá, uma delas inclusive é o que eu falei com você sobre a alteração do eletro, qualquer alteração que seja, e a troponina nesses pacientes, e aí a gente tem esse quadrinho que mostra aí, inclusive, o que você tem que fazer com esse paciente conforme a pontuação dele no Heart Score, e vai te facilitar quando você tiver mais facilidade de liberar esse paciente. Então, paciente com dor torácica, aplique o Heart Score. E depois a gente tem outro estudo também que chama muita atenção, que vai ser o estudo do Grace, do fluxograma do Grace. O Grace é outro score que a gente pode usar, mas ele vai estar mais relacionado com a estimativa de mortalidade. Ele a gente vai usar mais quando a gente pensa que realmente pode ser infarto. E aí a gente tem aí as subpopulações identificadas no Grace, conforme pontuação para o score, a mortalidade deles. Então a gente vai usar o Heart para a gente estimar os pacientes que dá para a gente liberar. O Grace ele vai ficar mais para o paciente que a gente acredita que pode ser uma dor torácica. No que você aplica ele, você vê essa mortalidade e vê qual paciente que tem que te chamar mais atenção para você não liberar com tanta paz no seu coração aí. E por fim a gente tem aqui um fluxograma também da diretriz que eu vou falar com vocês. Olha só como é que eles resumem a diretriz da ARRA quando a gente vai falar de dor torácica. Paciente que chega com uma dor de característica aguda, né? Não é aquela dor cronificada, você faz a história, o exame físico, faz o eletro, e quando já tem uma causa não cardíaca óbvia, você não precisa nem pedir troponina e continuar a sua investigação. Mesma coisa quando tem uma causa cardíaca não isquêmica óbvia, você não precisa continuar. E aí, por fim, aqui, eles colocam possibilidade de dor isquêmica, você já vai ter que fazer a troponina e seguir o diagnóstico. Olha só que interessante o que a gente tem nesse fluxograma aqui também da ARRA. Primeiro a gente tem a dor torácica realmente aguda, a gente vai excluir a dor torácica crônica e vai descer o fluxograma a partir daí então. A gente identificou que esse paciente tem uma dor que pode ser potencialmente cardíaca. Tem alguma característica ali que faz a gente pensar em potencialmente cardíaca. O que eu acho legal desse fluxograma é que ele traz pra gente qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o paciente tem uma dor potencialmente cardíaca, o eletrocardiograma. Se nesse eletrocardiograma a gente não vê infarto de ST, supra de ST, perdão, infarto com supra de ST, a gente vai pensar geralmente no quê?
nas síndromes coronarianas sem supra, né? E o que ele traz de diferente é que a dor cardiogênica sem supra, ela pode ser realmente uma síndrome coronariana, mas tem outros vários diagnósticos que a gente tem que pensar e que a gente geralmente esquece. Então vão ser eles: a síndrome coronariana sem supra, a outra que ele traz vai ser a síndrome aórtica aguda, depois o TEP, a miopericardite e a doença valvular. Por que isso aqui é tão interessante? Todas essas, lembra o que eu falei com vocês lá atrás? Se o paciente tem alguma alteração de eletro, eu já tenho que ficar de olho. Todas essas que ele traz aqui podem ter alteração de eletro, inclusive algumas delas fazendo supra de ST. Então, não esqueça das outras possibilidades, não síndrome coronariana, para o seu paciente. E por fim, a gente tem um último fluxograma aqui. Esse aí é legal vocês tirarem um print de uma diretriz um pouco mais antiga, que traz para a gente as principais causas de dor torácica. Então a gente tem aí primeiro as dores torácicas cardíacas, divididas em isquêmica e não isquêmica, e as não cardíacas, que eles trazem alguns grandes grupos, sendo que o gastroesofágico vai ser o principal. A gente tem muito estudo mostrando que realmente as dores gastroesofágicas, depois das musculoesqueléticas, são as mais prevalentes e as menos tratadas nesses pacientes. E por fim, as não gastroesofágicas. Então eu acho muito interessante essa divisão aqui. E entre as não gastroesofágicas a gente vai ter o pneumotórax, o TEP, as musculoesqueléticas e as psicogênicas. Então beleza, conseguimos excluir a possibilidade de todas essas questões da dor torácica ser realmente cardíaca, isquêmica, não isquêmica. Vamos falar de algumas outras dores torácicas que tem que te chamar atenção no seu plantão, que você não pode deixar passar. Entre elas, então, vamos falar um pouquinho das síndromes aórticas agudas. A característica dessa dor vai ser uma dor lancinante. Realmente o paciente descreve como se tivesse uma ponta de lança entrando no peito dele, aquela fincada absurda. O homem vai falar uma facada, uma espadada, alguma coisa assim. E tem que te chamar a atenção que essa dor, ela migra, ela vai caminhando conforme a dissecção ou o hematoma intramural ou o que for de síndrome aórtica aguda for acontecendo. E conforme essa dor vai progredindo, o paciente vai apresentando outros sintomas. Então é muito interessante quando o paciente chega com a dissecção, que ele vai te falar: doutor, é uma dor aqui no peito. Passa algumas horas, ele vai te falar: doutor, a dor subiu para o pescoço. De repente ele faz um déficit neurológico associado: doutor, a dor veio para as costas agora. O que está acontecendo? A aorta está dissecando e a dor desse paciente está acompanhando junto com outros sintomas. E chama atenção que a dor tipo A, a mortalidade disso aqui é gigantesca até quando você consegue intervir. Então, a dor que começa lancinante de muita intensidade, presta atenção nessa dor, se não pode ser uma dissecção de aorta. E, Lucas, tá, mas vai ter paciente que vai chegar falando que a dor é uma dor absurda e não necessariamente a aorta. O que eu vou olhar? Vai ser diferença de pulso? Vai ser sudorese nesse paciente? Vai ser déficit neurológico novo? O que eu tenho que olhar para pensar em dissecção? Aqui eu quero apresentar para vocês mais um fluxograma, um score que pode te ajudar nisso aí. Talvez você não conhecesse, que é o ADD-RS, que é um score justamente para facilitar a gente a estratificar qual paciente que tem potencial de uma dissecção de aorta. Então chegou o paciente com uma dor que te faz pensar na possibilidade de dissecção, uma dor lancinante, radiação para as costas, radiação para o abdômen, subir para o pescoço, essas coisas todas, você acessa a probabilidade pré-teste desse paciente. Como que você vai acessar essa probabilidade pré-teste? Usando esse score. Esse score vai te trazer característica clínica, vai te trazer sintoma associado, vai te trazer achados de exame físico que vão te fazer pensar. Quando então esse score for menor do que 1, é semelhante ao uso do ELS lá para o TEP. Você vai fazer o seguinte: menor ou igual a 1, dedímero. Dedímero baixo, você consegue excluir com segurança mesmo, de que esse paciente não está dissecando. Dedímero mais alto, aí você tem que pensar em fazer uma angiotomo torácica desse paciente. Agora, se o ADD-RS já vier maior do que 1 para esse paciente, você vai ter que pesquisar, porque aí a probabilidade é maior. Lógico, o seu feeling clínico também tem que ser muito importante. Então está apresentado mais uma ferramenta para ajudar vocês aí nesse raciocínio. Outra dor que vocês vão lidar com certeza no pronto-socorro, e essa que eu confesso que às vezes que eu peguei, eu fiquei com muita insegurança de liberar esse paciente com o diagnóstico, é a dor da pericardite. O que vai te chamar a atenção nessa dor aqui vai ser que essa dor realmente é uma dor pleurítica. O paciente vai reclamar que quando ele respira fundo, ele sente uma pontada, tá? Mas o que vai chamar muita atenção é que essa dor ela já vem de um tempo para trás, tá? Pelo menos uma semana ali, muitas vezes vai ser uma dor subaguda.
E esse paciente, quando você coloca ele na posição antálgica, ele vai falar para você que vai ter um alívio, que vai ser aquela posição assim, com piora quando ele deita. Isso é muito interessante você fazer, porque os pacientes realmente vão reclamar disso, e pesquisa na história dele se não tem uma infecção viral recente para esse paciente, que a grande maioria das pericardites são virais após um quadro gripal, alguma coisa assim. Outra coisa que vai chamar atenção vai ser elevação de prova inflamatória desse paciente, seja uma leucocitose, seja um PCR, algo que acontece com menos frequência nas dores isquêmicas. Ele vai ter alteração de eletro. Muitas vezes você pode encontrar, quando você passa um POCUS nesse paciente, um derrame pericárdico. E o padrão ouro aí vai ser a ressonância cardíaca, que poucas vezes a gente vai ter acesso, o que torna um pouco mais difícil esse diagnóstico, né? E avalia se esse paciente não está fazendo insuficiência cardíaca, porque aí pode ser uma miopericardite, não só uma pericardite. E quais são essas alterações elétricas desse paciente? É muito interessante a gente olhar isso, porque isso cai em prova e realmente acontece. É o clássico paciente que chega, paciente de 20 e poucos anos, com uma dor torácica subaguda, você vai fazer o eletrotraço suprado. Já vi muita gente assustar com isso aqui na hora que veio de cara. Só que aí é um supra que não segue uma corrente de lesão de alguma das coronárias do paciente. É um supra para tudo quanto é lado no eletro. E aí o paciente suprou o eletro todo. Geralmente o que a pessoa pensa? Caramba, era um paciente com a probabilidade pré-teste baixa, só que suprou o eletro todo. O que aconteceu aqui? Quando esse supra é muito difuso, não segue uma corrente de lesão, você já tem que pensar um pouquinho que é pouco provável esse paciente ter fechado todas as coronárias do coração dele, né? Ou então várias coronárias ao mesmo tempo, quando a probabilidade pré-teste dele é baixa. Então você tem um supra difuso, olha o intervalo PR. Muitas vezes você vai ter um infra de PR, como a gente vê aqui muito claramente em D2, com a setinha não colorida aí associada ao supra, e a gente vai ter uma elevação, um suprinha do PR na nossa derivação direita no AVR aí, tá? Então lembrem desse eletro aí, porque esse eletro cai em prova, é pegadinha e muitas vezes você vai ver ele na vida real com seu colega de plantão te passando assustado porque achou que o paciente fechou tudo quanto é coronário. Bom, temos aí também um fluxograma para pericardite. O que ele vai trazer aqui pra gente? O paciente tem algum critério que te faz pensar ali em pericardite, a característica da dor, o eletro, um raio-x com pericárdio mais radiopaco, algo assim? Não tem. Então você já exclui pericardite. Se tem, vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer. Nesse quadrinho do canto aqui, a gente tem os preditores de mau prognóstico. Vai ter os maiores e os menores, a febre, a característica subaguda, tamanho da efusão pericárdica e tudo. E aí, se tem alguma dessas características, ou se você tem suspeita de uma etiologia muito específica para essa pericardite, você tem que pensar em internar esse paciente para avaliação dentro do hospital ali. Não tem nenhuma dessas características. Aparentemente pode ser realmente viral. Você vai fazer um trial de tratamento com anti-inflamatório ou colchicina para esse paciente. Teve boa resposta? Não teve boa resposta. Traz esse paciente para o hospital, observa se não surgiu nenhum sinal de prognóstico ruim para você investigar melhor esse caso e tratar melhor. Teve boa resposta? Continua com o tratamento sem necessitar ser internado esse paciente. Tá, esse fluxograma para te ajudar. Outra dor também que você vai ter com frequência, que vai te confundir, vai ser a dor de característica pulmonar. Só que essa aqui eu chamo a atenção que ela vai ter relação ventilatória. O paciente vai reclamar de uma dor muito bem localizada, com relação ventilatória dependente, tá? E que muitas vezes a localização que ele te apontar vai te ajudar no diagnóstico. Seja esse diagnóstico principalmente de derrame pleural e de pneumonia. Quando a gente tem pleuropatia ou parênquima afetado, essa dor vai ser muito bem localizada. Então a gente tem uma dor de característica pleurítica, somatosensorial, que a localização pode ajudar em alguns casos, tá bom? Então vale a pena você já fazer um raio-x para esse paciente, porque às vezes é um pneumotórax gigantesco, é um derrame pleural gigantesco, você já exclui ali de cara. Agora, o nosso charme da dor pulmonar, que é o TEP, né? TEP, que é aquele quadro que geralmente pode ser TEP, pode ser TEP e pode ser TEP também, independente muitas vezes do que o paciente está apresentando. Porque os sintomas são muito inespecíficos, o raio-x é inespecífico, o eletro é inespecífico, é muito difícil. Mas eu trouxe um dado aqui para você, que o sintoma mais comum do TEP vai ser a sensação de dispneia desse paciente. A dor pleurítica vai acontecer em 66% dos casos, então lembre-se que pode ser TEP, tá bom? E aí aplica score de Wells, score de Geneva, todo aquele caminho do TEP que vocês já estão cansados de ouvir.
né? E muita atenção para sinais de insuficiência respiratória. Esse paciente pode ser um paciente que fique grave, que você precisa intubar ou encaminhar para a sala vermelha para ser intubado. Muito cuidado com esse paciente, tá? Ele pode evoluir rápido de forma ruim com você. Trouxe um quadrinho aqui que é só para mostrar para vocês mesmo as diferenças das características da dor de isquemia miocárdica, de pericardite e de TEP, que essa dor da TEP ele pode se confundir um cadinho com a dor da pericardite. Ali também pega o print aí para te ajudar, beleza? A que eu acho a mais interessante por conta que ela é fácil de identificar e se alivia muito o seu paciente, que é a dor osteomuscular. Geralmente vai ser uma dor extremamente bem localizada, reproduz claramente com palpação, você palpa o lugar onde está doendo, o paciente vai falar, doutor, é exatamente essa dor que eu sinto. E às vezes ela vai ter relação com exercício, com atividade física, com alguma coisa que causa uma demanda muscular ali, e esse paciente vai chegar desesperado achando que está infartando, e às vezes rapidamente você identifica que é uma dor osteomuscular, mas chama atenção também, ela é geralmente aguda, subaguda, crônica, mas tem relação com trauma, tem relação com algum exercício que o paciente fez, mas principalmente palpa o lugar dessa dor, tá, pessoal? E aí eu chamei atenção para a síndrome de Tietze aí também, que é uma costocondrite crônica que os pacientes podem ter, às vezes você vai ter alteração até de imagem nesses quadros, beleza? E por fim, coloquei por último, que eu acho muito importante esse primeiro tópico aí, que é a dor psicogênica, ela é um diagnóstico de exclusão, gente, pelo amor de Deus, lembre, dor psicogênica é diagnóstico de exclusão, não coloque como sua principal hipótese diagnóstica. Você vai falar que seu paciente está tendo uma crise de ansiedade, sem ter explorado outras coisas, e de repente esse paciente realmente está infartando, ou então está fazendo um TEP, está fazendo uma dor esofágica clara aí na sua frente, você já está ancorando seu diagnóstico só porque o paciente é mais ansioso. O que os dados mostram é que os pacientes com dor torácica não cardíaca, eles são sim mais ansiosos, eles têm mais um neuroticismo. Então, antes de cravar que essa dor é psicogênica, investigue as outras coisas, que às vezes realmente seja alguma coisa física ali que está causando aquela dor e você está deixando passar. Mas, de toda forma, é um paciente que vai ter uma história psiquiátrica mais florida, é um paciente que caracteriza mal a dor, tá? Ah, doutor, dói aqui, mas dói aqui também, dói na perna também, é uma dor para todo lado e tudo. Ela tem uma relação muito grande com o sintoma depressivo e ansiogênico e tem um sofrimento desproporcional para o paciente a intensidade dessa dor. E é um paciente que ele vai em pronto-socorro, atrás de pronto-socorro, atrás de pronto-socorro, já está tomando 1000 medicações e ninguém diagnostica ele. Então tem essa questão, mais cuidado, é um diagnóstico de exclusão. Beleza? Por fim, só para a gente pontuar aqui, esse tipo de paciente, o mais importante que você pode fazer por ele é saber direcioná-lo. Excluímos as causas mais graves? Não, não excluímos. Então interna esse paciente, direciona ele para onde ele tem que ir. Mas a grande maioria desses pacientes você vai liberar para casa. E qual que é o problema que a gente mais observa nesse tipo de paciente? Ele sai do pronto-socorro sem saber o que fazer, porque o médico vira para ele e fala, olha, você não está infartando, vou te dar alta. E aí? Então, coloquei para vocês aqui a importância desse diálogo bem claro com esse perfil de paciente, para ele não ficar voltando em outros plantões seus ou de colegas, sendo que muitas vezes realmente não vai ter necessidade. Então, você excluiu o fator de risco de gravidade, esse paciente não precisa ficar internado, você tem que explicar para esse paciente, eu ainda coloquei exaustivamente a importância dele seguir no consultório, porque boa parte desses pacientes não vai seguir, vai ficar voltando para o socorro achando que está infartando, porque ninguém explicou para ele claramente o que pode estar acontecendo. Então direcione bem esse paciente, encaminha para o ambulatório, fala para ele por que você tem segurança de excluir causas mais graves e orienta. Basta orientar, seja empático. Se você estiver tendo dor no peito por muito tempo e não tiver muito conhecimento, achar que está infartando, você vai chegar desesperado no pronto-socorro. É a maior causa de morte do mundo. Então seja claro, seja empático, direcione bem esse paciente e você vai ter mais facilidade para lidar com esse tipo de afecção no pronto-socorro. Beleza? Muito obrigado. Conto com você assistindo todas as outras aulas do nosso curso. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço.